Boa noite. Começando aqui o quadro de quinta-feira que eu coloquei o nome de Teologia de Quinta, porque quinta-feira vamos falar de teologias que não são bíblicas, que não há nenhum respaldo bíblico, muita gente inventa coisa, teorias. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, seja bem-vindo ao meu canal, Luiz Carlos Martins, Teologia do Reino. Porque tem muita teologia por aí, tem gente que tem teologia do coach, vamos falar futuramente sobre isso, teologia da prosperidade, teologia pentecostal, teologia reformada, teologia da libertação. Mas existe a teologia do reino, teologia bíblica. Bem, e essa é que eu estou comprometido, teologia do reino, a teologia bíblica da palavra de Deus. Bem, é, vamos falar de um assunto interessante. É, bem, quando eu era herege, assim, hoje em dia eu tento focar mais dentro da Bíblia. Já acreditei nisso, acreditei em muita coisa estranha dentro desses tempos. Nasci num lar cristão, mas tem umas fases da minha vida que acreditavam em baboseiras. Uma delas, sem fundamento nenhum bíblico, isso foi parte assim já na. Isso que eu dava ficar ouvindo muito DVD de pregadores aí, aqueles pregadores assim conceituados, conferencistas de congressos, assim, bem do fogo, essas coisas assim. Aí eles inventam um pouco as coisas. Uma dessas é a teoria do intervalo. É, a teoria do intervalo. Lembra quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1, versículo 2? Vamos lá, por refresco, você pode pegar na sua Bíblia e diz assim: no início, Deus criou os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia. Versículo 1, no início, Deus criou os céus e a terra. Aí versículo 2: e na terra era sem forma e vazia. Aí tem alguns pregadores, teólogos assim, renomados, doutores em divindades, entre outras coisas mais. Já ouvi pregação que falava assim, eu não vou citar nome porque não, eu cito o nome de quem eu acho que é coerente, pessoas que eu admiro, pessoas que estão fazendo um trabalho sério dentro da teologia, então vale a pena. Pessoas que às vezes cometem alguns erros, eu não vou citar nome para não queimar mais ainda o cidadão e também não divulgar também, entendeu? As heresias, porque senão não, a gente tem que tomar cuidado. Tem uns irmãos, infelizmente, que ficam fazendo, criticando, citando, criando alarde, tornando e acabam tornando hereges e mártires, é, colocando, divulgando muitos escândalos e acaba aquilo gerando, em vez de fazer um boicote, de não citar o nome, não, ficar falando, e aí divulga mais ainda o problema, tá? Então eu não tento não fazer isso. Mas vamos lá. Que é a teoria do intervalo? Como eu já disse, diz que Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2, existe uma diferença de milhões e milhões de anos, ou milhares e milhares de anos, depende do ponto de vista deles. É o seguinte, no início Deus criou os céus e a terra. Ele criou a terra toda perfeita, inteira, completa, com toda a natureza, tudo bonitinho. Criou os dinossauros, tudo ali, naquele período. E aí no versículo 2, quando a terra está sem forma e vazia, ali eles explicam que houve a queda de um meteoros que matou os dinossauros. E esses meteoros eram o tinhoso, o pé preto, cara de borracha, o rabudo, o inimigo. É o Lúcifer, o diabo. Caiu, foi expulso do céu. E aí quando ele caiu na terra, fez aquela fumaça toda que tampou o sol, fez aquela destruição toda que matou os dinossauros, que foi o diabo e seus anjos que caíram e devastaram tudo. Bem, essa ideia
que eles seguem, então essa ideia, acaba tentando tentar juntar evolucionismo, ciência com Bíblia. E não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso, não. A Bíblia menciona a queda do inimigo lá em Apocalipse, capítulo 12. Tem gente que diz que Ezequiel 28 e Isaías 14 falam, mas não há uma comprovação, porque aquilo é profecias contra Tiro. Já em Apocalipse 12 é o texto mais correto a falar sobre a queda do inimigo. E ali não diz que ele caiu na terra e destruiu os dinossauros. Porque quando você analisa a Bíblia, você vê que Deus criou a terra em 6 dias. E a destruição de dinossauros, você encontra mais respaldo para o relato do dilúvio. É o que eu acredito, que com o dilúvio foram destruídos todos, foi destruído ali os dinossauros que não entraram na arca. Que lembra que entrou répteis, foi entrando. Bem, e toda a extinção total desses animais ocorreram com o tempo, foram caçados, foram extintos naturalmente. Entendeu? Então eu não acredito que esses animais têm milhões e milhões de anos. Ah, mas a ciência diz que tem milhões e milhões de anos. Bem, a ciência diz que o selacanto, um peixe, também tinha milhões e milhões e milhões de anos. E passou milhões e milhões de anos e ele continua exatamente igual. Não houve evolução, teoricamente, quase não. Ele existe. Ele tá bilhões e milhões e milhões de anos. Falava que tinha milhões e milhões de anos. Só que descobriu que esse peixe ainda existe. Então, não quer dizer nada. Bem, então, essa teoria do intervalo é uma teoria que não tem fundamento. Tem novela aí que está passando aí numa determinada emissora que menciona a respeito disso, que houve a queda do inimigo e destruiu os dinossauros. Não, dinossauros morreram no dilúvio, ponto, dilúvio. Tanto que houve a chuva, que ali aquela destruição toda, terra, deslizamento de terra, alagamento, aquela coisa, morte rápida, sepultamento, e aí a fossilização ocorreu desses animais. Imagina aquela chuva caindo, água, as comportas dos céus se abriram, começou a cair água, as fontes da terra começaram a romper, então veio água do solo, água de cima da terra, e devastação, água vindo para os montes, vindo sobre os vales, muitos animais foram soterrados, e aí o sepultamento rápido, morte rápida, sepultamento rápido ali da Caslama, então fossilização. Bem, então já não houve queda dos anjos aqui destruir a terra. E analisando que teoricamente são espíritos, né? Lembra que o inimigo, os demônios incorporam? Não tem corpo físico, são espíritos que incorporam em seres ou animais. Eles podem criar um corpo de certa forma humana. Você vê anjos que se materializam em um corpo humano. E mais são seres espirituais, são outros seres. Entendeu? Então, bem, eles podem ser, são espíritos. Mas que podem criar um corpo físico, como vê caso de anjos. Mas isso não quer dizer que eles se tornarão humanos, corpo físico. Nós pode até criar uma aparência, mas são espíritos. E quando caíram, se caíram aqui na terra, não houve destruição nenhuma por conta disso. A queda deles foi que eles foram expulsos dos céus para fora do paraíso, lá de onde estava lá do céu, da presença de Deus. Simplesmente isso, foram expulsos, saíram de lá. Não é que foi caído como um meteoro, aquela coisa toda. Não, não, não. Isso não existe relato, base bíblica para isso. Então parem de acreditar nessas baboseiras, que é um intervalo de tempo de Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, que os dinossauros morreram com a queda do diabo. Não. Os dinossauros morreram questão do dilúvio. Ponto. Isso que analisamos pela Bíblia. Isso é de acordo assim que eu vejo que a Bíblia relata. Tá? Para de acreditar. Vamos amadurecer. Vamos.
parar com crer nessas baboseiras aí que pregador vai falando na televisão. Tem muita gente aí pregando congresso, aí um montão de crente a gente não conhece, vai acreditando. Então, vamos aprender, vamos amadurecer para ir. Quem é pregador que vai estudar mais, parar de pregar teologias de quinta. Vamos pregar teologias bíblicas, tá? Verdadeiras, tá bom? Que Deus abençoe essa vida, nunca esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Que o Senhor te abençoe abundantemente, tá? E quinta-feira eu volto com a série Teologia de Quinta. Eu aqui desvendando as péssimas teologias, as heresias aí, explicando para você o que a Bíblia realmente diz, não que essas baboseiras aí pregadas aí por uns falsos teólogos aí fiquem inventando essas baboseiras aí, tá bom? Então, um beijo aí em todos aí, que Deus abençoe rica e abundantemente. Nunca esqueça, nós somos abençoados, ponto final. Se inscreva, compartilhe, dê um like, comente, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para quem você gosta e para quem não gosta. Divulgue bastante. Se a pessoa gostar, aí beleza, vai ficar feliz com você. Se ela não gostar também, acaba se inscrevendo também. E é assim, vai divulgando, tá bom? Assim você e outras pessoas aprendem um pouco mais sobre Bíblia. Não sou conhecedor, mas pelo menos tem algumas teologias que são tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até um simples estudante autodidata de teologia consegue explicar e desvendar, tá bom? Valeu, fica com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu.